capítulo 8, a partir do verso 1, o texto diz assim: naqueles dias, aglomerando-se de novo uma grande multidão e não tendo eles o que comer, Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: tenho compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e eles não têm o que comer. Se eu mandá-los para casa sem comer, desfalecerão pelo caminho. E alguns vieram de longe. Então os discípulos lhe perguntaram: onde alguém poderia arranjar pão para satisfazê-los aqui neste lugar deserto? Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam: 7. Então mandou ao povo que se sentasse no chão, e tomando os 7 pães, havendo dado graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que distribuíssem. E eles distribuíram entre a multidão. Tinham também alguns peixinhos, pelos quais ele também deu graças, ordenando que fossem distribuídos. Todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam ali, e Jesus mandou-os para casa. E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. Até aí por enquanto, irmãos. Eu acho tremendo, irmãos, e lindo essa preocupação de Jesus com essas pessoas. Jesus não era um simples pregador que estava ali para simplesmente transmitir a mensagem do Evangelho, a mensagem que Deus tinha incumbido ele de transmitir. Muito mais do que isso, ele era o Deus que estava ali e que se preocupava com as necessidades mais básicas do povo. Uma grande multidão estava seguindo Jesus já há alguns dias, e era um lugar de deserto, de campo, não haviam comércios naquela região. E aí Jesus então, ele está atento para um detalhe muito interessante: essa multidão está com fome. Essa multidão tem fome, e eu não posso despedi-los com fome, porque senão eles vão desfalecer pelo caminho. Olha que sensibilidade do Senhor Jesus. E a gente acha que Deus não se importa com as nossas necessidades. Ele se importa, e Ele quer suprir todas as nossas necessidades, das mais básicas às mais difíceis, amém? Ele vai prover o pão, irmãos. Ele vai prover. E aí, eu acho incrível que o versículo 5, os discípulos dizem no versículo 4: onde alguém poderia arranjar tanto pão para tanta gente? E Jesus insiste: o que vocês têm? Quantos pães vocês têm? Percebam, irmãos, que muitas vezes o milagre de Deus vai acontecer a partir daquilo que nós temos. O milagre de Deus vai acontecer a partir daquilo que nós temos. Quantos pães vocês têm? E eles responderam: nós temos 7. Para 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças, está bem legal, Senhor. Vai dar uma migalha para cada um, mais ou menos. Era mais ou menos isso que eles tinham. Mas eles não tiveram medo ou vergonha de apresentar aqueles 7 pães. Da mesma forma que quando aquela viúva foi procurar Eliseu e disse: o meu marido morreu, ele era alguém que o Senhor conhece, que servia junto contigo, e agora vieram as pessoas para levar os meus filhos. E ele diz assim, Eliseu diz: o que você tem em casa? E ela diz: eu tenho uma botija com um pouco de azeite, Ele diz assim: então você vá agora nas vizinhanças e peça vasilhas vazias. Então percebam, muitas vezes o milagre vai acontecer a partir daquilo que nós temos. Então Jesus questiona: quantos pães vocês têm? Nós temos 7, Senhor. Estão aqui. 7 pães na mão de qualquer discípulo não era absolutamente nada para tanta gente. Mas 7 pães na mão de Jesus, nas mãos de Jesus, alimenta toda aquela multidão e faz com que sobeje 7 cestos cheios, depois deles terem comido até fartar. De repente, irmãos, o salário que eu ganho na minha mão, ele é pequeno e pode parecer não ser suficiente. Mas quando eu consagro ao Senhor, quando eu entrego nas mãos do Senhor, através do dízimo, consagrando e da oferta, e eu oro e peço a Deus,
Deus pode fazer grandes coisas, pode fazer sobrar. O pouco da saúde que eu tenho pode ser pouco aos meus olhos, pode ser dificultosa, mas quando eu consagro ao Senhor, quando eu entrego nas mãos dele, Deus restaura a saúde, Deus faz sobrar. Mas precisa que nós entreguemos nas mãos do Senhor. Nas nossas mãos o milagre não vai acontecer, mas nas mãos do Senhor o milagre é certo, amém? Não sei quantos pães você tem na sua mão hoje, mas eu te desafio a entregar na mão do Senhor. Se você tem tido problemas de ordem financeira, e olha, irmãos, que isso nem estava aqui no script da pregação, mas Deus está falando. Se você tem tido problemas de ordem financeira, coloque diante do Senhor, consagre a Ele, confie no Senhor. Então, nas nossas mãos é pouco, mas nas mãos do Senhor vai fazer sobrar. Amém? E aí, aquele milagre maravilhoso acontece, Jesus despede aquela multidão, e aí Jesus vai então para outra cidade chamada Dalmanuta. E o versículo 11 diz assim: então vieram os fariseus e começaram a discutir com Jesus, pedindo-lhe um sinal do céu, para colocar ele à prova. Depois de suspirar profundamente no íntimo, disse: porque esta geração pede um sinal? Em verdade eu vos digo que não será dado sinal algum a esta geração. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Irmãos, as notícias dos milagres de Jesus já tinham chegado nessa cidade, mas mesmo assim as pessoas ainda queriam ver mais sinais. É como se eles estivessem dizendo assim: Senhor Jesus, ó, esse negócio que o Senhor fez aí de multiplicar o pão é legal, mas faz alguma coisa assim no céu, um sinal maior, um sinal mais extraordinário, para que a gente então de fato creia que Tu és o Filho de Deus. O que me surpreende, irmãos, é que muitas vezes você e eu fazemos a mesma coisa. A gente vai para a presença de Deus como quem diz: Senhor, está bem legal, o Senhor tem dado pão, o Senhor tem provido o trabalho para nós, o Senhor tem cuidado da minha família, né? O Senhor enviou seu Filho para morrer por nós na cruz, mas Senhor, olha, ia ser tremendo se o Senhor fizesse tal coisa. A gente nunca está satisfeito com a quantidade de milagre que Jesus tem feito. A gente sempre quer um novo sinal para que a nossa fé seja renovada. E a gente esquece que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Não por sinais, irmãos, não por milagres, mas pela palavra. Enquanto nós não nos aprofundarmos na palavra, a nossa fé não será alimentada. Há uma ilusão muito grande achar que se Deus operasse todo dia um milagre, embora a gente não veja Ele estar operando, mas se a gente visse sinais assim extraordinários todos os dias, ver uma pessoa que está na cadeira de roda levantando, ver pessoas que estão doentes sendo saradas, todo tempo a gente visse isso, é uma ilusão achar que isso vai fortalecer a nossa fé. Pode até fortalecer, mas momentaneamente. Eu vou precisar de um novo milagre amanhã para que eu continue crendo que Deus é poderoso. Mas quando eu me alimento da palavra de Deus, do alimento genuíno, meu irmão, aí mesmo que o milagre não aconteça, eu continuo crendo que Ele é Deus. Esse era o problema daquela geração, esse era o problema daquele povo. Sempre queriam um sinal novo, sempre um sinal novo. E muita gente tem vivido assim. Muita gente tem vivido assim, sempre em busca de um novo milagre. Só vou crer se tal coisa acontecer. E é umas coisas, às vezes até eu quero que venha alguém, fale assim, a gente vai determinando do jeito que tem que ser. E sabe o que é interessante? Que Jesus deu uma suspirada, contou até 10 e disse assim: eu não vou fazer sinal nenhum. Puxa vida, Senhor, o Senhor tem que pregar para essa gente aí. Como não vai fazer um sinal? Não vou fazer. Não vou fazer sinal nenhum. Porque Jesus, era como se Jesus estivesse dizendo assim: não vai resolver. Eu posso fazer muitos sinais aqui, eles ainda não vão crer em mim. Então, meu irmão, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Você e eu podemos orar e devemos orar pelos milagres de Deus na nossa vida que nós precisamos, mas se nós não buscarmos na palavra,
esclarecimento, não nos aprofundarmos na palavra, não termos prazer na palavra, tanto quanto a gente tem prazer muitas vezes num prato gostoso da comida mais preferida nossa, tanto quanto a gente tem prazer muitas vezes assistir um programa que a gente gosta na TV. A palavra deve ter mais ainda na nossa vida, e assim a nossa fé estará alimentada. Então Jesus não realiza nenhum milagre ali não, porque não ia adiantar, eles iam continuar com o coração endurecido. E às vezes a gente se questiona, né? Puxa, mas por que Deus não fez tal coisa? Deus, na sua infinita soberania, sabe, né? Ele sabe. E aí o texto continua. Versículo 13 diz que eles entraram no barco e foram para o outro lado. Aí o versículo 14 diz assim: os discípulos esqueceram de levar pão. Os discípulos esqueceram de levar pão. E eles tinham apenas um pão no barco. Irmãos, tinha sobrado 7 cestos cheios. 7 cestos cheios. Mas Jesus ordenou que eles dessem aqueles pães para as pessoas, provavelmente, para que elas levassem para suas casas, para que elas levassem nas viagens. E aí os discípulos entram no barco agora para seguir viagem, e eles começam a olhar e dizem assim: a gente só tem um pão. E começa uma discussão por causa daquele bendito, aquele pão. Da mesma forma que às vezes a gente começa discussões por coisas tão bobas na nossa vida, né? Por causa daquele pão começou uma discussão. Versículo 15. Então os discípulos estavam ali discutindo porque só tinha um pão. Aí o versículo 15, Jesus advertiu-os. Jesus chama a atenção deles. Ele diz: olha aqui, atenção. Ou seja, Jesus ficou tão encucado com aquela coisa das pessoas pedirem um sinal para ele, que ele estava pensando naquilo ainda. Só que os discípulos já estavam em outra. Os discípulos estavam agora preocupados com o pão. Quem aqui já se preocupou com o pão? Eu já, né? A gente acorda às vezes preocupado com o pão. A gente vai dormir muitas vezes preocupado com o pão. Quando eu falo de pão, eu estou falando daquilo que muitas vezes é essencial para nós. Não do que é supérfluo, mas do que é essencial. E a gente se preocupa com isso. Puxa, mas será que vai dar? Será que vai ser suficiente? Como é que a gente vai fazer? Como é que eu vou pagar isso? Como é que eu vou resolver aquilo? Como que vai acontecer isso? O que vai acontecer na vida do meu filho? Preocupação com o pão cotidiano. E aí Jesus está pensando em outra coisa. E Jesus vai advertir os discípulos. Jesus advertiu-os e diz: atenção, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Irmãos, os homens estavam preocupados com o pão. Jesus começa a falar de fermento. Aquele bando de cabeça dura, né? Olha o que vai dizer o versículo 16: e eles discutiam entre si dizendo: ele está falando isso porque nós não trouxemos pão. Jesus está falando desse negócio aí do fermento, né? Vocês entenderam o que ele está falando aí? É porque a gente não trouxe pão. Irmãos, Jesus não estava falando de pão cotidiano. Jesus não estava falando de fermento no sentido físico. O fermento que Jesus estava falando aqui de Herodes e dos fariseus era o fermento da dúvida. Da mesma dúvida que aquelas pessoas que tinham pedido um sinal para Jesus tinham. Era o fermento do coração endurecido. E como eu disse na quarta, quem faz pão aqui sabe muito bem. Eu nunca fiz, mas eu já vi fazer, né? Você pega lá uma quantidade de trigo, sei lá, ovo, água, nem sei se é isso, mas enfim, e uma pitadinha de fermento, não é? Não precisa muito, você não põe um copo, uma xícara, é uma pitada, 2 no máximo, né? E aquele fermento ele vai fazer com que toda aquela massa enche, fique grandona. Ou seja, ele vai de alguma forma fazer uma reação dentro de toda aquela quantidade, tudo superior a ele. E assim muitas vezes acontece comigo e com você. Nós estamos bem e de repente vem aquela pitadinha de dúvida, vem aquela pitadinha de angústia, vem aquela pitadinha de dureza de coração, um
Então era disso que Jesus estava falando. Olha, vocês tomem cuidado com a dúvida, vocês tomem cuidado com o endurecimento de coração. Mas eles estavam tão preocupados com o pão cotidiano, físico, o pão, que eles não conseguiram entender o que Jesus estava falando. E aí Jesus percebeu. Diz o texto assim: ao perceber isso, Jesus lhes disse: por que vocês discutem por não terem pão? Por que vocês estão preocupados com o pão? E aí Jesus vai dar uma chamada nos discípulos. Ele vai dizer assim: vocês ainda não compreenderam? Vocês ainda não entenderam? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas vocês não veem. Vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Vocês não lembram, ele diz, quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos de pedaços vocês recolheram? E eles responderam: 12. E ele vai continuar: e quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? E eles responderam: 7. E ele disse: e vocês ainda não entendem? Então, aplicando isso na nossa vida hoje, alguma vez eu deixei faltar alguma coisa para você? Alguma vez eu não cuidei da sua família? Alguma vez eu te desamparei? Então por que você está com dúvida? Por que você está preocupado com essas coisas cotidianas o tempo todo, enquanto eu quero falar de coisas espirituais contigo? E o alvo de oração dessa semana para a nossa igreja é para que a gente possa pensar mais nas coisas que são do alto e menos nas que são da terra. A gente se preocupa todo o tempo com o pão, como os discípulos estavam preocupados com o pão. E o pão da vida estava dentro daquele barco. O pão da vida estava ali. Irmãos, eu fico pensando, Jesus podia fazer qualquer coisa. Ele simplesmente podia pôr a mão na água e trazer um peixe já frito. Ele não precisava nem pôr a mão na água. Ele podia sustentar eles com uma palavra. Ele estava ali. Então não havia motivos para aquela preocupação. Quando nós estamos de fato e nos relacionamos com Jesus, não há motivo para temer. O grande problema, meus irmãos, é que muitas vezes nós estamos com Jesus, mas não nos relacionamos com Ele. Você hoje está sentado do lado de alguém, e como a gente gosta de fazer isso, a gente sempre senta na igreja do lado de pessoas do nosso convívio. Então talvez você está sentado do lado dos seus filhos, seu cônjuge, né? Ou mesmo que seja um irmão, uma irmã aqui da igreja, você conhece um pouco a vida dele. Mas quando você está num lugar e você senta do lado de alguém, você está com aquela pessoa, mas você pode não conhecer nada sobre a vida dela. E muitas pessoas estão assim, elas estão do lado de Jesus, mas elas não conhecem nada sobre Jesus. Elas de fato nunca experimentaram o poder dele. E ele está ali pronto para agir. E aí a gente deixa que a dúvida tome conta do nosso coração, que os problemas entrem na nossa alma, que os problemas entrem na nossa casa. E o Senhor Jesus está ali o tempo todo do nosso lado querendo agir. Então, não permita que o fermento da dúvida ou da dureza de coração entre na tua vida, mas coloque diante do Senhor as suas causas. Na hora certa, Jesus ia multiplicar aquele pão. Na hora certa, Jesus ia prover o que eles precisavam, porque Ele tinha feito isso já algumas vezes. E a Bíblia diz que eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança.